Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo bem curto e básico, eu vou estar mostrando aqui a parte do uso do GNU-PG, que a gente tem visto em sala de aula. Para quem está no laboratório, já tem o software instalado. Para quem está em casa ou no seu notebook pessoal, precisa entrar no site do gnupg.org, lá em download. E aqui embaixo a gente tem a versão de download para o Windows, na versão 2.4.3. Só fazer o download e fazer a instalação. Nós vamos utilizar o programa na linha de comando, no prompt ou no DOS, né? Muitos não conhecem a linha de comando ou operar, listar arquivos, entrar em diretórios e sair utilizando o prompt do Windows, que é o CMD, né? Que a gente vem aqui e entra no prompt do Windows. E aqui a gente vai navegar até o diretório do GNU-PG para a gente poder fazer o uso da geração das chaves através das linhas de comando aqui da sintaxe, tá? Então, entrando aqui, vocês vão dar o CD, é o comando para a gente entrar nos diretórios, né? Então, o programa ele fica instalado dentro de Program Files, GNU-PG/bin. Tá? Entrando no diretório, e eu agora executo o GPG, traço, traço, ou menos, menos, full generate keys. E daí ele vai perguntar qual é o algoritmo desejado de criptografia. Aqui a gente vai usar o RSA, ou a opção número 1. O tamanho da chave. Aqui ele dá a opção de 1024 até 4096. Sugestão ele dá 3072. Eu vou criar uma de 2048 bits de tamanho da minha chave. A expiração da chave, ela pode expirar dias, semanas, meses e anos. Eu vou colocar aqui 365 dias ou um ano. Se está tudo correto, eu coloco aqui yes. E daí ele pede o nome completo. Eu vou pôr aqui Jalstico Dói, o endereço eletrônico da FATEC. Comentário não preciso, né? Dou um OK se está tudo certo. E ele vai pedir uma passphrase. A passphrase a gente tinha estudado em sala de aula, que é uma garantia. E que essa senha em formato de frase, ela faz parte agora como proteção da nossa chave privada. Justamente para que, caso seja a chave privada exposta ou copiada, de nada adianta se eu não souber a minha frase aqui em formato de senha. Então eu vou pôr a minha frase. Ele fala que é um pouco fraca, né? É, mas eu coloco aceitar assim mesmo, tá? Ele pede para eu reentrar, repetir a minha frase. Dou um OK. E daí ele acaba, depois desse passo, fazendo a geração da minha chave pública e da minha chave privada. Com a data de expiração para o ano que vem, o ano que eu coloquei, formato algoritmo RSA 2048. Caso eu queira listar, né, a minha chave do GPG, list keys, lista as chaves e minha chave está lá criada. Agora eu preciso exportar a minha chave pública para a gente fazer a atividade de cifragem de um arquivo.
ainda sem a troca de chaves, né? Então aqui vamos ao comando GPG "-a" para ele exportar no formato ASCII e "-export", tá? E daí eu tenho aqui a minha chave pública, que faz parte desde o begin PGP Public Key Block até o end PGP Public Key Block. Quando eu tenho que copiar, tem que copiar tudo isso daqui, né? Até o begin, tá? Copio todo esse bloco. Ou eu posso direcionar para um arquivo, que fica mais fácil, né? Com o sinal maior, e daí eu coloco o diretório onde eu tenho permissão de gravação no Windows, né? Que é o user, né? E o no meu usuário em documentos, tá? E daí eu ponho o arquivo chave pública txt aqui em formato txt, tá? Muito bem. Deixa eu só verificar aqui. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz com a geração e exportação da chave. Então, aqui, após gerar a minha chave pública, direcionada para um arquivo, ele vai estar no diretório aqui, chave pública, e eu, ao clicar aqui, eu tenho o arquivo da chave pública em TXT, e essa é a chave pública que eu vou trocar, né? Vou passar para um outro grupo para poder fazer a cifragem utilizando o criptossistema de chaves assimétricas ou de chaves públicas e privadas. O outro grupo, então, vai precisar da minha chave pública para poder fazer a cifragem e enviar para que eu possa decifrar, tá? Como que eu faço a cifragem? Então, aqui no documento, no material que vocês têm em aula, então eu utilizo o "-e" e o nome do arquivo para eu fazer a cifragem. Então, eu vou usar GPG "-e", né? E o meu arquivo, um arquivo TXT que eu coloquei lá em meu documentos, que é o lugar onde eu posso, aula cripto TXT, né? Então, eu faço aqui a cifragem, coloco aqui um identificador da minha chave pública, eu posso colocar aqui o e-mail para que ele possa me identificar no meu chaveiro de chaves, né? Ele encontrou a minha chave pública, eu termino com uma linha vazia e ele faz aqui a cifragem do meu arquivo. A cifragem do meu arquivo está aqui, ó, aula criptotxt.gpg, tá? Esse é meu arquivo cifrado, que eu envio, né, para outra pessoa poder decifrar. Como que eu decifro? Decifro agora com a opção "-d", e aqui eu tenho que pôr o arquivo .gpg, que é o arquivo que foi cifrado. Ele pede a minha passphrase, né, que é a minha chave de segurança, que está vinculada à minha chave privada. Digito aqui para que ele possa fazer a decifragem do arquivo. Como é um arquivo texto, ele apareceu aqui a mensagem cifrada teste.gnupg. Então aqui a gente percebe, né, que eu fiz a criação do par de chaves, exportei a chave para um arquivo TXT que eu vou precisar trocar, cifrei, né, um arquivo TXT e decifrei o arquivo TXT. Porém, eu fiz tudo isso utilizando a minha mesma máquina, sem que haja uma troca com outro usuário. Então, eu cifrei uma mensagem para eu mesmo, e daí, só para comprovar aí os comandos. Agora, qual que é o próximo passo, né? Aí, no caso, vocês vão trocar a chave pública com o aluno do lado, com o grupo, e vão cifrar com a chave, né, do grupo,
que foi trocado. E daí enviar a mensagem para o outro grupo para ver se ele consegue decifrar. Para que isso aconteça, depois que vocês trocarem a chave pública, vocês vão ter que importar a chave pública da pessoa que você quer enviar. E isso a gente faz com o GPG menos menos ou traço traço importe o nome do arquivo. Agora, quando vocês forem cifrar, vocês devem inserir o e-mail ou identificador ou ID da chave pública para cifrar com a chave pública daquela pessoa, tá? Então, esse é o exercício que a gente tem para que a gente possa desenvolver em sala de aula. Espero que tenha ajudado a com relação às dúvidas. É uma videoaula aí bem simples e básica, e com isso a gente cumpre o papel da criptografia, que é manter aí, principalmente nesse caso, a confidencialidade das informações.